Olá, galerinha. Professora Nereida aqui. Como é que vocês estão? Voltamos com mais uma aula de língua portuguesa no Partiu IFP na TV Assembleia. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar um conteúdo muito importante nas nossas vidas, a comunicação. E esses conteúdos envolvem os elementos da comunicação e as funções da linguagem. Conteúdo sempre abordado nas nossas questões do classificatório. Então, fique ligadinho aí. Para começar, não esqueça que a comunicação está associada à linguagem e à interação, de forma que representa a transmissão das mensagens entre emissor e receptor, ou entre locutor e locutário, como alguns livros trazem. Os textos eles vão ser organizados de maneira que a linguagem empregada ela assume determinadas marcas, dependendo da intenção comunicativa. Tudo vai depender, na verdade, da intenção do locutor, do emissor dessa mensagem. Então, é importante observar em todas as questões os elementos que constituem as situações comunicativas e as suas várias funções, que é a parte que é abordada nas nossas questões do classificatório. Na aula de hoje, vamos falar dos elementos da comunicação, os participantes, do processo de interação por meio da linguagem. Então, eu coloquei aí no slide alguns detalhes muito importantes. Então, se liga aí. Você tem duas bonequinhas, aí diz que uma sou eu, né? Então, você tem aqui o esqueminha bem simples da comunicação, em que você tem os 6 elementos. Isso, os elementos da comunicação são 6. O primeiro, tá aí de amarelinho, é o locutor, também chamado de emissor ou falante, que é o quê? Quem emite, quem produz a mensagem, tá? Lá na frente você tem o locutário, também chamado de receptor, interlocutor ou ouvinte. Ele é o quê? É quem recebe, quem decodifica a mensagem. Bem no centro você tem a mensagem propriamente dita, que é tudo o que é dito. São as informações repassadas do locutor para o locutário. Mais acima você tem o referente. O referente é o contexto, a situação comunicativa, o assunto. Outro elemento você tem o código. O código é o quê? O conjunto de sinais e signos utilizados para produzir essa mensagem. E o canal, que é o meio físico que você vai utilizar na transmissão dessa mensagem. Tá? Esses são 6 elementos da comunicação. Agora, um detalhe importante. Se a mensagem vai do locutor para o locutário e não chega da maneira que precisa ser, a gente chama isso aí de ruído. Por isso que eu coloquei essa imagenzinha aí simbolizando o ruído, que é o impedimento na transmissão das mensagens. Um barulho na hora que você está falando, o locutor fala uma língua, o locutário fala outra. Então, é meio que aquela brincadeirinha do telefone sem fio, que a mensagem ela chega totalmente alterada. Então, você tem esses impedimentos na transmissão das mensagens, você chama de ruído, tá certo? Sabendo dos elementos, continua aí no slide, a gente vai lembrar o seguinte, que você vai ter as funções da linguagem. Cada função, ela está centrada em um dos elementos da comunicação. Por isso que eu fiz aquela revisão. Então, primeiro, você tem a função centrada no locutor, que é a função emotiva ou expressiva. Você tem a função centrada no locutário, que ela é chamada de conativa ou apelativa. Você tem a função centrada na mensagem, que é a função poética. A centrada no referente, você tem a função referencial, centrada no código, a função metalinguística, a centrada no canal, que é a função fática. Você precisa lembrar o seguinte, cada função da linguagem depende exclusivamente de um elemento. Ela está centrada em um desses elementos do mesmo jeito que eu coloquei aí, tá? Bem interessante, cada elemento e a sua referida função, tá? São várias, eu sei, são muitas, então nós vamos trabalhar primeiro 3 e depois a gente traz mais 3 funções, tá certo? Então vamos para a primeira. A primeira a gente vai trabalhar
a centrada no locutor, que é a função emotiva ou expressiva, depois a centrada no locutário, a função conativa ou apelativa, e a função poética, que é a centrada na mensagem. Nessas aulas, vocês vão conhecer essas três, e na próxima aula a gente traz mais 3 funções, tá certo? Então vamos lá. Primeira função, a função centrada no locutor, que se chama como função emotiva ou expressiva. Vamos caracterizar essa função. Lembre-se, o que vai fazer você lembrar de cada uma é justamente essas características. São curtinhas, são simples, é só você prestar atenção, tá certo? Então vamos lá. Primeira função centrada no locutor, que é a função emotiva ou expressiva. Características, ela utiliza a primeira pessoa, tanto os pronomes como os verbos de primeira pessoa. Na poesia, você vai ter aqui o eu lírico, tá? Ela serve para quê? Qual é a principal característica, o principal objetivo? Expressar as emoções, as opiniões, os sentimentos. Ela trata da subjetividade. E ela vai expressar essas opiniões e sentimentos de quem? Do locutor, do eu lírico, da pessoa que fala, tá certo? Exemplo, onde é que eu acho muito essa função? Nos depoimentos e nas autobiografias, tá? Então, você precisa ficar ligado nessas características, tá certo? Próxima, você vai ter a função centrada no locutário, tá? No receptor, tá? No ouvinte, como a gente já falou, que é a função conativo-apelativa. Essa aparece demais, não só nas provas, mas por que ela aparece? Porque ela tem a intenção de quê? Qual é o objetivo dela? Convencer. Convencer quem? A pessoa que recebe a mensagem, o interlocutor, tá? O locutário. Então, ela vai utilizar verbos no modo imperativo, ordem, conselho, pedido, refere-se à segunda ou à terceira pessoa. A função principal, o objetivo, é influenciar e convencer quem recebe, né, no caso o locutário, por isso que ela está presente onde? Nas propagandas, nos discursos políticos. Então, ela é bem interessante. Eu coloquei até aí uma imagenzinha usando a função conativa ou apelativa. Assistam ao partiu IF. Tá? É bem isso, o verbo no modo imperativo tentando convencer o locutário de alguma coisa. Tá? Essa é a função conativa ou apelativa. A próxima que a gente colocou para hoje é a função centrada na mensagem, em tudo aquilo que é transmitido, em tudo aquilo que é dito. Então, você tem a função poética. Ela é muito interessante, essa função, que ela está presente em vários tipos e gêneros textuais. Então, quais são as características dela? É a forma como a mensagem é transmitida. O foco dela é a forma como essa mensagem ela é transmitida. É a escolha do vocabulário, você tem o uso da linguagem conotativa, as figuras de linguagem, principalmente a metáfora. Então, como se você trabalhasse a palavra, no caso de uma poesia, de forma artística. Por isso que ela está presente nas obras literárias, nas poesias, nas letras de músicas, mas também ela pode estar presente, inclusive, no anúncio publicitário. É só você observar essas características, tá certo? Então, sabendo disso, um resumozinho. Eu coloquei os 6 elementos da comunicação que estão aí e os 3 em destaque que a gente trabalhou hoje. Locutor, a mensagem, o locutário. Então, você tem no locutor, a função o quê? Emotiva ou expressiva. Qual é o foco? Transmitir emoções de quem? Do locutor. A função conativa ou apelativa, o foco é convencer, persuadir o locutário. Não esqueça, imperativo, segunda e terceira pessoa. E mensagem, você tem a função poética, que o foco é na forma de transmitir a mensagem, tá? E eu coloquei arte, que é a forma de trabalhar a palavra de uma forma mais artística, utilizando inclusive as figuras de linguagem. As outras funções a gente vai trabalhar na próxima aula. Eu queria chamar a atenção também de vocês para uma coisa que é essencial. Em um mesmo texto, podem coexistir mais de uma das funções da linguagem, mas uma vai sempre predominar. Não esqueça disso, tá? Então, eu coloquei aí algumas imagens, presta atenção no slide. São 3 imagens aí. Eu pergunto, quais funções da linguagem predominam nesse slide, nesse texto?
Então você tem aí, falou professora Nereida, falou tirinha do Armandinho. Então você tem o seguinte, nesse primeiro texto aí, você tem a tirinha do Armandinho que diz o seguinte: você me decepcionou. Isso eu entendi, só não entendo porque está tão chateada comigo. Se quem criou as expectativas foi você. Ele tem sempre uma resposta interessante, né? Então, perceba o seguinte, quem tá em destaque aqui, quando ele diz, você me decepcionou, chateado, quem criou foi você as expectativas. Então, você tem aqui a utilização de qual função predominante? A função que? Emotiva ou expressiva, as opiniões daquele que está falando, né? Você me decepcionou. Então, você tem o pronome de primeira pessoa, os verbos também, tá? A outra, você tem aí uma propaganda, um anúnciozinho do nosso exame classificatório, tá? E ele diz o seguinte, exame classificatório 2026.1, o seu exame classificatório, e diz o seguinte, faça mais pelo seu futuro. Olha aí, o verbo usado no modo imperativo, tentando convencer o interlocutor, quem está lendo essa mensagem. Então, a fazer o quê? O classificatório para o futuro mudar. E eu tenho certeza que a sua inscrição você já fez, tá? Então, aqui existe a predominância da função conativa ou expressiva, tá? A outra tem uma propaganda muito comum, um anúncio publicitário muito comum, que é do Doril, né? Então, você tem o seguinte, tomou Doril, a dor sumiu. O interessante daqui é que predomina a função poética. Professora, mas não é uma poesia. Mas perceba, ele tem recursos da função poética. Você tem aí, tomou Doril, a dor sumiu, esse jogo de palavras, essa espécie de rima. Então, é para chamar a atenção. Então, trabalha essa mensagem de uma forma bem interessante. Então, você tem aí o predomínio da função poética. Então, essas são as primeiras funções que a gente trabalhou. São 6, né? Trabalhamos 3, na próxima aula a gente trabalha mais 3. Vamos para as questões? Porque importante é praticar. Então, tá aí ó, na telinha, hora de praticar. Vamos para a primeira questão? Então, questãozinha do nosso classificatório, de 2020.1, tem uma poesia. Mário Quintana é importante, na hora que você olhar o texto, você já observar a tipologia, o gênero, isso te ajuda muito na hora de resolver as questões. Então, você tem aí uma poesia do Mário Quintana, um poeta que eu gosto muito, que é muito interessante, as poesias, eu recomendo, tá? Então, diz o seguinte, adolescente, a vida é tão bela que chega a dar medo, não é o medo que paralisa e gela estátua súbita, mas esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz o jovem felino seguir para frente, farejando o vento, ao sair a primeira vez da gruta. Medo que ofusca, luz. Cumplicemente as folhas contam-te um segredo, velho como o mundo. Adolescente, olha, a vida é nova e anda nua, vestida apenas com o teu desejo. Texto bem interessante, se você for analisar, tá? Então, vamos para o comando da questão. Então, você tem o seguinte, o texto acima, sendo um poema, apresenta características específicas do gênero, tais como a presença de versos e linguagem figurada. Tais características chamam a atenção da linguagem para a função. Vamos lá. Estudamos as 3 primeiras funções. Lembram qual é a função emotiva ou expressiva, centrada no locutor, a função conativa ou apelativa, centrada no locutário, e a função poética, centrada na mensagem. Tá? Então, observe bem direitinho o comando da questão e vamos ler o seguinte. Letra A, função referencial, uma vez que reflete sobre a vida dos estudantes, ou, aliás, dos adolescentes. Expressiva, visto que o poeta expressa a sua opinião sobre o adolescente. Função poética, haja vista a forma estética e a linguagem empregadas no poema. Função fática, uma vez que chama a atenção do adolescente a despertar para a vida. E letra E, função apelativa, haja vista chamar a atenção do leitor para os riscos da adolescência. Então, é o seguinte, ele é um poema, vocês lembram do conteúdo, falando da adolescência, e
ele chama a atenção aqui para qual função da linguagem. Então, você tem aí, ó, detalhe, presença diversa, linguagem figurada, preste atenção que eu já destaquei para você. Então, você tem aí a predominância da função poética. Haja vista a forma estética e a linguagem empregadas no poema letra C. Agora, cuidado, em um mesmo texto podem coexistir mais de uma função, mas uma vai o quê? Predominar. Neste caso, é a função poética, letra C. Mais uma questãozinha, questão de número 2. Agora você tem um anúnciozinho publicitário, tá? Então você tem o seguinte, faça a leitura aí comigo. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. Se for dirigir, não beba, não use o celular, coloque o cinto, respeite os limites de velocidade. Então, aí você tem uma mensagem bem clara, bem repassada, tá? Então, vamos para o comando da questão. Sobre a campanha publicitária, podemos afirmar que você tem uma questão para julgar, né? Os itens, que é também uma questão muito abordada no nosso classificatório. Vamos lá. Item 1. Apesar de usar a expressão agente, não tem o intuito de expressar sentimento ou emoção ligado ao emissor da mensagem. Item 2. Direciona-se ao público em geral, especialmente aos motoristas, com a intenção de chamar a atenção para respeito às normas de trânsito. Terceiro item. Destaca-se mais pelos elementos não verbais do que os verbais. Então, você tem que prestar bem atenção, lembrar do anúncio publicitário e ver o seguinte, o item 1, apesar de usar a expressão agente, não tem o intuito de expressar sentimento ou emoção ligado ao emissor. Verdadeiro ou falso? 2, direciona-se ao público em geral, especialmente aos motoristas, com a intenção de chamar a atenção para o respeito às normas de trânsito. Se você leu direitinho, você vai saber que esse item aí está correto. Você teria, no caso, a letra C, que no primeiro, agente, mas ele não tem o intuito de expressar sentimento ligado ao emissor. Não. Ele está tentando o quê? Convencer, persuadir a pessoa que está lendo a mensagem, tá? Não beba, não use o celular no trânsito, não é isso? Então, a segunda, o item 2 também está correto, o item 3 destaca-se mais pelos elementos não verbais do que os verbais. Na verdade, você tem ali a parte verbal, tá? E se for recursos verbais, não verbais, você tem que prestar atenção que a imagem, ela participa da construção do sentido do texto. Nesse caso, se você voltar no texto, você tem somente a parte verbal. Então, a parte não verbal não tem aqui, então tá incorreta. Então, qual seria a letra C? Item 1 e 2 apenas aqui estão corretos, tá certo? Vamos lá. Vamos para mais uma questão, questão 3, e ela tem o mesmo suporte textual, aquela campanha publicitária do trânsito que a gente usou na outra questão. Algo muito comum no nosso classificatório, um mesmo suporte textual, um mesmo texto, uma tirinha, um anúncio, ele serve para dar base para várias questões. É o nosso caso aqui da questão de número 3, tá? Vamos ler de novo o texto? A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. Se for dirigir, não beba, não use o celular, coloque o cinto, respeite os limites de velocidade. Então, vamos para a questão, o comando da questão. Com base na análise das alternativas da questão anterior, é coerente afirmar que a linguagem empregada na campanha tem que intenção? Letra A, destacar a emoção do emissor, informar o receptor sobre os perigos do trânsito, alertar o público sobre os perigos do trânsito, convencendo a evitá-los, priorizar a forma inusitada como o texto da campanha foi construído ou chamar a atenção da mensagem pela forma e estilo como foi construída. Então, você lembra muito bem na questão anterior, a gente trabalhou justamente para quem se direciona aquela mensagem. Então, qual é a intenção dessa campanha? É justamente o que tem na letra C, alertar o público sobre os perigos do trânsito, convencendo a evitá-los. Então, se dirigir, não beba, não use o celular. Então, ele faz aí um apelo,
tá? Então, você teria, se fosse perguntada, você teria aí a função conativa ou expressiva da linguagem predominando nesse texto, tá certo? Então, mais uma vez, bons estudos, não perca o foco, mais uma aulinha concluída, e então, partiu IFP? Diga, partiu, né? Partiu IFP. Até a próxima aula.